E aí pessoal, Shalom, tudo bem? Então, como eu falei, eu vou dar seguimento à série de vídeos que eu tinha comentado com vocês e tal. Hoje eu vou falar sobre o Shema, né? O Shema de Israel, principal profissão de fé do povo israelita e do monoteísta, né? Que se converteu ao Criador. Se encontra em Deuteronômio 6, mais exatamente Deuteronômio 6:4, e também Deuteronômio 11, também se fala bastante dos mandamentos do Eterno. Deuteronômio 11, do verso 13 ao 21, mais ou menos, meio que repete o Deuteronômio 6. O Deuteronômio 6 que é o Shema, a oração Shema de Israel, que eu vou fazer ela hoje para vocês verem em hebraico. Aí eu vou colocar em português a legenda e tal no vídeo, né? Aí abaixo na descrição do vídeo eu vou colocar o transliterado, que seria a fonética do que eu tô falando, e etc. Aí tipo, é mais ou menos a profissão de fé bíblica, né? Que o Eterno é um, Deus Criador de todas as coisas, ele é um, ele não é trino, ele é indivisível e incorpóreo e tal. Aí essa profissão de fé está no Shema Israel, que é o Deuteronômio 6:4, e no livro de Marcos, no Novo Testamento, do Ketuvim Netzarim, escritos nazarenos, como eu disse, ficou conhecido como Novo Testamento. O Messias Yeshua, né, ele repete o Shema no Marcos capítulo 12, verso 29. É praticamente a mesma coisa que ele fala, e logo na sequência ele ainda acrescenta umas palavras sobre o Shema, e fala que é o maior de todos os mandamentos e tal. E isso fica implícito, né, no Deuteronômio, mas o Messias Yeshua ainda deixa claro que esse é o maior de todos os mandamentos, que é amar ao Eterno acima de todas as coisas e tal, servi-lo de todo coração, alma e entendimento. Esse é o maior de todos os mandamentos, o serviço ao Eterno. E que quem comete idolatria comete um pecado muito grave, pois está transgredindo o maior de todos os mandamentos. Então é bom pensar bem. Vamos buscar o Eterno e buscar as origens, né? Que muitas religiões aí têm propagado uma doutrina chamada unicismo, que é a doutrina que o Messias é Deus em carne, a manifestação do Eterno, e isso não procede segundo as Escrituras. Ou outras ensinam a trindade, outros dualismo, e outros o politeísmo, e por aí vai, né? O mundo tem mais de 1000 religiões, mas a Escritura é a religião, não falo religião, mas o padrão que o Criador estabeleceu, o padrão de justiça, né? O manual de instrução para a humanidade está nas Escrituras, que seria Torá, Gênesis e Deuteronômio. Que ali está todo o padrão que o Criador estabeleceu para a gente seguir e tal. A gente seguir e ter uma vida boa, espiritual quanto física. Tem lei de alimentação e tudo mais. O sistema religioso romano tentou anular essa lei, né? Enfim, eu não vou ficar falando demais aqui, senão vai ficar muito grande o vídeo, e a oração, que é o foco principal, vai ser deixada de lado. Só queria falar que no livro de Atos, no Novo Testamento, ou Ketuvim Netzarim, depois que o Messias foi ao madeiro e tudo mais, para falar, muita gente fala que a lei, a Torá, foi abolida no madeiro, e que o Messias aboliu ela, né? Os discípulos do Messias, no livro de Atos 15, estão ensinando as pessoas, os gentios que estavam se convertendo a Deus, ao Eterno, estavam ensinando os gentios a cumprirem mandamentos da própria Torá, da lei. Se o Messias de fato tivesse anulado a lei, os discípulos dele estariam ensinando a anulação da lei, mas os discípulos estão ensinando que só o Mestre os passou, que seria o cumprimento da lei até mesmo para os gentios. Olha aqui, Atos 15, 19. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios
que se convertam a Deus. E outro detalhe, a conversão não é o Messias, a conversão é o Eterno. O próprio Messias servia a esse Deus que é o Eterno. A conversão é o Eterno, a gente não se converte a uma criatura do Eterno, e sim ao próprio Eterno. Mas continuando, Atos 15, 20. Mas vou ler de novo. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertam a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, ou seja, idolatria, da fornicação, atividades sexuais ilícitas, inclui muitas outras coisas nisso, o adultério, a fornicação, que seria o sexo fora do casamento. Então, pessoal, eu estava olhando aqui no grego, né, no original, no aramaico, essa passagem que eu li para vocês de Atos 15 e 20, né, tá falando, onde eu disse fornicação, o correto seria falar de prostituição, que seriam toda e qualquer promiscuidade sexual. Mas aí, falando do lance de promiscuidade sexual, eu queria dizer que, tipo, promiscuidade sexual, prostituição, tanto faz, seria a pessoa praticar o sexo fora do casamento, que é visto como fornicação. A pessoa que é casada transar fora do casamento, que seria adultério, seria relações sexuais, homossexuais, né? Seria o sexo anal, é considerado como sodomia, e também o sexo oral, que no livro de Romanos fala que as pessoas mudaram a natureza das coisas. Por exemplo, o órgão sexual é usado apenas para fazer as necessidades, né? Seria tipo a urina e tal, e também é usado para atividade sexual normal. Que, como o sexo anal é sodomia, seria a atividade sexual comum, sexo entre homem e mulher na vagina, etc. E não oral, porque a boca é um instrumento que tem uma outra natureza, outra finalidade. Aí seria isso, né? Abster-se da idolatria, da imoralidade sexual, não derramar o sangue, que seria abster-se do assassinato, não furtar e tal. Mas não consta no livro de Atos, pois os discípulos pensavam que as pessoas convertidas ao Eterno não iriam de maneira alguma praticar assassinato e o roubo, né? E abster-se de beber sangue de um animal quando ele estivesse vivo, né? Também consta abençoar o nome de Deus, onde algumas traduções está não amaldiçoar o nome do Eterno, já que as pessoas se converteram ao Eterno, seria mais que comum elas não amaldiçoarem o nome dele e tal. E também seria ser uma pessoa justa, né? Estabelecer justiça. Apesar de que essa regra não consta expressamente no livro de Atos, é óbvio que é de se esperar que os gentios que se convertessem ao Eterno se tornassem pessoas justas, pois estariam cumprindo mandamentos da Torá e seriam claramente consideradas pessoas justas, e esperado delas isso, no mínimo, né? Uma pessoa que converte ao Eterno tem que praticar justiça para dar um bom testemunho, através da sua vida mostrar a justiça do Eterno na sua caminhada, o amor de Deus também, sendo uma pessoa justa, praticando justiça, ajudando o próximo, entre outras coisas. Mas enfim, esses seriam os mandamentos para quem estivesse se convertendo ao Eterno na época e se estivesse se tornando monoteísta, que é a profissão de fé bíblica, que eu vou falar para vocês na oração aqui a seguir. Aí está no 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Tá tipo dando uma instrução para as pessoas que estavam se convertendo ao Eterno, porque pode também agregar esse mandamento, essa mitzvah de buscar o Eterno na sinagoga no sábado. O Moisés, desde os tempos antigos, em cada cidade que eu prego. Moisés, entre aspas, ou entre parênteses, seria a Torá. A Torá sempre era lida nas sinagogas e tal. Também os profetas, que seriam, mesmo o Messias, no livro do Ketuvim Netzarim mesmo, cita uma passagem de Isaías e fala: estão vendo essa passagem de Isaías? Pois ela se cumpriu em mim. E era lido isso desde os tempos antigos. O Tiago, né, o irmão de Yeshua, e Yaakov,
estaria dando esses conceitos para os gentios. Queria ler o Deuteronômio 11, que é mais completo sobre os mandamentos da Torá e tem relação ao Shema, né? Deuteronômio 11, a partir do versículo 13. Se obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno de amar o Eterno vosso Deus, servi-lo com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, então eu, o Eterno, darei a chuva à tua terra a seu tempo, a chuva precoce e a chuva tardia, e colherás o teu grão, o teu moço e o teu azeite, e darei erva no teu campo para teus animais, e comerás e te fartarás. Guardai-vos para que não suceda que o vosso coração vos seduza, e vos desvieis, sirvais outros deuses e vos prostreis diante deles. Então o furor do Eterno se acenderá contra vós, fechará os céus e não haverá mais chuva, e a terra não dará mais o seu produto. E perecereis rapidamente da boa terra que o Eterno vos dá. Porei essas palavras em vosso coração e em vossa alma, e as atareis como sinal na vossa mão e serão por frontais entre vossos olhos. E ensiná-las eis a vossos filhos, falando delas quando estiverdes sentados em vossa casa e quando andardes pelo caminho, e ao deitardes e ao vos levantardes. Escrevereis nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Eterno jurou a vossos pais que a daria a eles por todos os dias que os céus estivessem sobre a terra. Então é isso. Shema mais completo, né? Seria Deuteronômio 11, que eu acabei de ler, do 13 ao 21 e tal. Mas agora eu só queria explicar que o Shema fala Shema Israel, não Shema Bnei Israel. Tipo assim, ouça o filho de Israel. O filho de Israel são aquelas pessoas que têm a circuncisão na carne, ou seja, no prepúcio, que são os israelitas, né? Essas pessoas, elas tem a obrigação de cumprir toda a Torá. Já Israel, quando fala Israel, está falando de toda a congregação do Eterno, que seria tipo não só os israelitas, mas os monoteístas, os estrangeiros que chegaram ao Eterno, os que converteram ao Eterno. Então, seria igual fala em Romanos, são as pessoas que foram enxertadas na oliveira do Eterno, que seria Israel. São os gentios que foram enxertados, mas não apenas em a parte de Romanos eles foram enxertados, mas muito antes eles já foram enxertados. Tanto é que vários e vários gentios já tinham salvação, e o próprio Noé foi um instrumento de salvação da terra. Noé era um gentio, e também o próprio Enoque, que foi um cara muito justo, que foi arrebatado, levado para o Eterno, foi trasladado vivo e tal. O próprio Jó, que é no livro de Ezequiel, junto com Daniel e Noé, é considerado os três mais justos que já existiram e tal. Mas enfim, isso aí só para deixar claro, para ninguém falar que eu estou judaizando. Quando fala Shema Israel, está falando dessa congregação do Eterno, da congregação do Eterno na terra, que seriam os gentios enxertados e as pessoas que são a raiz, que são os israelitas, né, que são a oliveira do Eterno, os gentios enxertados nela. E também quando o pessoal saiu do Egito, tinha uma mistura enorme de gentes, está escrito no hebraico, mistura enorme de gentes no meio do povo. E quando estava sendo feito o sacrifício de Pêssar, Moisés ainda disse: o incircunciso não comerá dele, ou seja, a pessoa que era incircuncisa na carne, que não participava da aliança de Abraão e tal, que era uma pessoa que estava no meio da congregação servindo ao Eterno, mas ela não tinha circuncisão na carne, no prepúcio, ou seja, ela não era um israelita, um Bnei Israel, um filho de Israel. Para que fique claro isso, queria mandar um salve para o meu amigo Juarez, um servo do Eterno, tem ajudado bastante na minha caminhada aí, divulgando os vídeos, tem feito diferença aí, trazendo a luz para muitas pessoas sinceras, né, que estão buscando o Eterno, e nós sabemos que o Eterno se revela para todos aqueles que o buscam com sinceridade, e é isso que tem acontecido. Muita pessoa insiste em ficar na cegueira e tal, e não quer escutar. Por isso mesmo que vários vídeos de falsos profetas têm muita exibição, enquanto os vídeos que tentam propagar a verdade têm muito pouca exibição no YouTube, né?
ou em qualquer área assim, o Messias Yeshua disse que o caminho seria estreito, que a verdade não estaria em grandes multidões, que a verdade mesmo, poucas pessoas conseguiriam captar, chegariam até ela e conseguiriam manter até o final, quando ele fala que o caminho é estreito e poucos conseguiriam passar pela porta estreita. Isso é fato nos dias de hoje, porque as pessoas buscam as coisas que confortam o seu próprio ego. Eu queria dar um salve ao meu amigo Juarez, que tem compartilhado essa visão monoteísta com muitas pessoas e tem trazido luz para muita gente. Que o Eterno te abençoe, meu amigo. Tamo junto. Sem mais delongas, vamos à oração. Eu vou fazer Shema até a parte do Vaiomer, porque fala assim, no Vaiomer, que é o números 15, assim, falou o Eterno a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel. No caso seriam os israelitas, né, que eu falei anteriormente no vídeo. Aí quando falar Shema Israel, eu vou falar Hashem Eloheinu, não Adonai, como está no livro aqui. Porque Adonai, né, não é um nome do Eterno. Adonai significa Senhor e é um título usado apenas para ele. Mas onde tem isso no hebraico, por exemplo, tá aqui, ó, no hebraico aqui, ó, então o nome do Eterno é o tetragrama. Aí eu vou substituir o tetragrama por Hashem, que significa o nome, entendeu? Eu vou usar dessa forma, eu uso assim, né, nas minhas orações, os pessoal geralmente do judaísmo usa Adonai, né? Então, eu vou usar dessa maneira porque Adonai é só um termo, né? Não um nome, e Hashem substitui o nome. Como eu não sei o nome do Eterno, eu vou falar Hashem, o nome, e a oração vai estar sendo direcionada obviamente para ele vai captar, né, lógico. Mas enfim, vou começar a oração aqui só para deixar esses pontos claros aqui. Então Shema Israel Hashem Eloheinu Hashem Ehad Berraptai Adonai Eloheha Bevoi Vaberhal Veu Nafshehal Veu Meodeha Berraium Vadevarim Aele Ashera Nohi Metzavea Ayon Alevavirra Ishinantan Levaneha Bedibartabam Bishveterra Beveterra Uveler Terra Vadera Uveshor Berra Uvecumirra Chatan Leotal Yaderra Verraiu Letutafod Benenerra O Retaptan ao Mezuzot Beterra Uvishiareha Verraia Chamot Ishmeu Mitzvotai Ashera Nohi Mitzavi Etzen Rayon Leahavai Adonai Elohehen O Leovdu Beon Levavihen Verrou Nafshehem Venatati Metarat Sehem Beito Yoreu Malkush Vea Saftá Deganerra Biterosherra Veit Sareha Venatati Ese Besaderra Liv Enterra Ea Halta Vesavata Ishameru Lahem Pen Ifte Levavihen Vesartem Baava Detem Elohim Herim Peishtalav Rapten Lahem Beharaf Adonai Bahem Veatsar Et Ashamayim Velu Iemata Beadama Lotiten Et Ievula Baava Detem Behera Meal Aaretz Hatová Ashira Adonai Noten Lahem Pesantem Et Devaraya Ele Ao Levavhem Veal Nafshehem O Kishartem Otan Leot Ao Yederhem Behaiula Tutafut Ben Enehem Belima Detem Otan Et Benehem Ledaber Bam Beshveterra Beveterra O Veler Terra Vadera Beshor Berral Becumerra O Retaptan Mezuzot Beterra O Vishiareha Lemaan Ibu Emehem Vime Benehem Hal Adama Ishe Ishbar Hashem La Voterhem La Tetet Lahem Kimer Hashamayim Ao Aaretz. Amém. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Shalom.